Olá, sétimo ano. Nessa quarta semana do PET 6 de Matemática, nós vamos falar sobre simetrias de translação, rotação e reflexão. Eu vou orientar como resolver os exercícios dessa semana, tá bom? Bom, no primeiro exercício, ele pede para a gente transladar a imagem horizontalmente para a direita, ou seja, para o primeiro quadrante aqui, né? Então a gente vai transladar, ou seja, a gente vai, é como se a gente fosse mover essa imagem, mudar a posição dela sem que ela perca suas características, né? Então é como se a gente colocasse essa imagem nessa posição, nesse quadrante aqui, tá? Então, primeiro ele pede para a gente transladar 8 unidades para a direita. Então esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, 8 unidades para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse ponto passa para cá. É como se eu pegasse essa imagem todinha aqui e movesse ela para essa posição aqui, tá? Em seguida, transladar a figura resultante, né, que vai estar aqui, é essa figura exatamente aqui, nessa posição aqui, tá? Com esse ponto aqui, nesse ponto aqui. Então depois disso a gente vai transladar ela verticalmente 4 unidades para baixo, né? Então esse ponto que estava aqui vai vir para cá, ó. 1, 2, 3, 4, ele passa para cá. Então a figura vai ficar nessa posição aqui, tá? Então vocês devem fazer dessa forma. Então ela vai, né, a figura que você vai ter vai ser igual esses calçadão de praia, né? Bom, e a partir dessa imagem a gente consegue responder essas perguntas aqui do segundo exercício. Então o PET traz aqui pra gente explicando como é que a diferença entre essas transformações, né, de simetria, transladar, rotacionar e refletir. Transladar é transferir para outro lugar, né? A gente pega a figura do jeito que ela está e passa para outra posição. Rotacionar, a gente vai em um ângulo de rotação, um centro de rotação, a gente vai girar essa imagem, né, de acordo com o ângulo aqui determinado. E refletir é como se fosse um reflexo no espelho, né? A reflexão dela em relação ao eixo, né, de simetria aqui, a gente vai... Reparem que esse ponto aqui, ele está aqui, né? O reflexo dele está aqui. Esse ponto aqui, o reflexo dele está aqui, né? Assim como nos demais pontos da figura, tá? Então é como se estivesse de frente para um espelho mesmo. A partir dessa explicação a gente consegue resolver o exercício 3, né? Olha só, essa figura aqui, ela tá... Qual que é a simetria dela em relação a essa, né? É como se tivesse um espelho aqui, né, na frente. Então é de reflexão. Essa aqui é como se tivesse mudado a posição dela. Eu coloquei essa aqui e passei para essa posição. Então eu transladei, translação. E por último, de rotação. É como se eu tivesse rodado aqui, né? Ela muda o ângulo dela para cá, não é isso? Em relação ao eixo de rotação. Então essa que figura é a simetria de rotação, tá? Bom, a gente vai observar esses mesmos conceitos nesse exercício 4 aqui, tá? Primeiro a gente tem que identificar aqui quais são as coordenadas do ponto, de cada um desses pontos aqui, né? E para falar, para ver o que a gente tem que fazer em relação à simetria que se pede, tá? No exercício 5, nós vamos fazer uma reflexão em relação a essa reta aqui, né? Colocar essa imagem aqui, refletir ela, né, para aqui, para cá, né? Então é como se esse ponto ele tivesse aqui e a gente vai fazer o pentágono, né, refletido aqui, tá? No exercício 6, a gente tem o plano cartesiano, uma malha quadriculada aqui para poder orientar a reflexão, tá? Lembrando que o ponto A aqui, ele vai estar, né, ele refletido aqui, ele vai estar 1, 2, 3 aqui, né? Ele vai estar aqui.
e a gente vai fazer a mesma coisa para os demais pontos, tá? E assim a gente faz o exercício 7 também, só que agora a gente tem que rotacionar, ou seja, girar, construir um plano, uma malha aqui, né? A gente pode construir um plano cartesiano aqui, uma malha aqui, para fazer a rotação dele no sentido anti-horário, ou seja, para cá, tá? De 45 graus, tá? Se a gente fizesse uma rotação de 90 graus, por exemplo, a gente teria o triângulo assim, né? Só que é menor que 90 graus. Então, ela vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Vai estar mais ou menos nessa posição. O triângulo vai estar nessa posição aqui de 45 graus. Então, vocês façam usando uma malha quadriculada e um transferidor para poder facilitar a resolução desse exercício.